Tudo bem, você me ouve bem? Eu sou bem. Que legal, eu também estou te ouvindo muito bem. Que alegria, Rosana. Quanto tempo que tem que a gente não se encontra? Vamos tentar chegar numa data. Você vem em Caldas quando? Eu acredito que fazem uns 4 anos, 3, 4 anos. 3, 4 anos. É mais ou menos Isso. isso mesmo. Que legal. E eu fiquei muito contente que talvez de alguns, ou enfim, não sei quantos, que você já tinha visto alguns vídeos nossos com o irmão Pedro. Ele tá bem? Tá tudo Acompanhei. bem? Acompanhei sim seus vídeos com o Pedro e achei eles muito interessantes. Inclusive alguns eu levei para a sala de aula que ele me passou. Eu não tinha você ainda no meu celular. E foi a hora que eu falei para ele, olha, pede para ele me adicionar porque eu vou direto para a sala de aula com os vídeos que eu achar interessante para os alunos. Ele está bem, o Pedro está bem, e estamos aqui hoje, de surpresa. Eu estou muito contente, porque para mim, quando você mandou quando a gente entrou em contato durante essa semana, e aí eu Sim. não tinha noção que você também era coach, que você também Ah, mexia com isso. Que legal! Como é que foi essa eu história? sou coach. Eu sempre tive desejo de fazer coach, porque Hum, eu acho que eu ia ajudar a mim mesma e a muitas pessoas. O coach, ele ajuda muitas pessoas, ele é gratidão. E estava muito caro para mim, a coisa estava muito difícil. A escola que eu queria fazer é uma das melhores escolas do Brasil e eu queria fazer nela. De repente, conversando com a secretária do colégio, chegou uma novidade. Olha, está tendo um curso de coach completo e por um preço super bacana, tal. Assim, foi bem questão de grana mesmo. Aí fui, fiz o curso, conheci pessoas maravilhosas nesse curso. Assim, tem repórteres globais, tem cantores, tem pessoas assim que tratam diretamente com o público, tem educadores, tem pessoas de todas as áreas. Acabei conhecendo um grupo de pessoas maravilhosas que me incentivaram muito a estar continuando no coach. E hoje eu estou aqui, estou me dividindo um pouquinho ainda entre escola e coach. A escola ela é do coração, não é? eu teria que Eu, perguntar, a paixão mudou depois disso? não, ela me ajudou a trabalhar mais na escola. Ou seja, agora eu estou aperfeiçoando em Coach Kids, aonde o coach vai me ajudar mais a trabalhar com os alunos do colégio. Então Hum, eu só uni, né? Uni os dois para fazer algo melhor. que legal! E vamos contar então, já entrando no assunto de hoje, vamos falar a Sim, respeito disso aí. É, o tema nosso é educação moderna, mas enfim, vamos tentar situar isso. A gente sabe que a forma de educar os filhos, vamos falar assim, nas gerações que passaram, são totalmente diferentes de hoje, certo? são muito diferentes. Yes. E nessa educação nova, eu acho que, como é tudo muito novo, nem os pais estão preparados para essa nova formação. E Sim, aí, com certeza. entrando já nesse assunto, que você é professora, psicopedagoga, tô certo? É, Sim. enfim, tudo quanto é ouro aí. Você, que, como é que você diz isso, Rosana? Como é que está sendo essa mudança, né? Como é que está sendo essa adaptação entre os pais, os filhos e essa educação moderna? Esse mundo que a gente está vivendo. Sim, é um pouco difícil. O aluno de 20 anos, 30 anos atrás, não é o mesmo aluno de hoje, com certeza. O que que acontece? O pai, ele exige da escola algo que a escola ainda, muitas escolas não estão preparadas. Que a tecnologia ela avançou tanto, 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 e a escola não conseguiu acompanhar essa tecnologia, assim. A informação é muito rápida e o livro continua sendo o mesmo. Então, o que precisa para isso? Precisa de uma mudança do profissional que atende esse aluno, seja ele de qual idade for.
né, de qual faixa etária ele estiver. Então, existe um livro como Norte, eu costumo dizer que esse livro ele é um esqueleto. Ele é só um esqueleto, que ele te dá um norte. Mas o trabalho de hoje, o trabalho da educação moderna, não é seguir um livro como antes. É você discutir, é você inovar, é você buscar o aluno para ele ser um aluno mais crítico, mais pensador, né? Começa por aí. Entendi. Esses dias eu vi uma reportagem, na verdade era um anúncio de uma faculdade, e ela é uma faculdade totalmente diferente dos padrões que a gente está acostumado. Como é que ela funciona? Ela é uma faculdade americana, ela chama Roberton, né? Enfim, em inglês, Roberton, aí vai lá, sei lá. E aí o interessante é a forma de estudo dela. Ela funciona assim, ó. Você já entra e a primeira coisa que você já faz é a prova. Eles já te dão provas e durante os meses você estuda para resolver aquela prova. Ou seja, é um processo inverso do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a estudar, estudar, estudar e depois fazer a prova, certo? Sim. E lá é o contrário. Lá você já começa fazendo prova e aí se você não dá conta de resolver aquilo, você tem um período para estudar até conseguir resolver aquelas questões. Resolveu? Aí vai para a próxima. Então, ou seja, é uma forma diferente, invertida de entender o conhecimento. O que você me diz? É uma forma invertida a forma correta hoje. Porque alguns anos atrás, o aluno estudava para entrar na faculdade. Realmente o inverso disso. Só que você estuda para entrar na faculdade e o que acontece? As informações são tão rápidas que tudo que você estudou não é mais a realidade do momento. Então, o porquê dessa faculdade estar trabalhando dessa forma? Porque você tem que trabalhar com a realidade. Então, é mais fácil você entrar na faculdade com o conhecimento prévio que você adquiriu ao longo dos anos, no fundamental e ensino médio, e quando você chega na faculdade, você vai trabalhar com a realidade, a tecnologia, o mundo atual, né? Não adianta você estar fazendo prova daquilo que você já estudou, porque aquilo já passou. Os cientistas já mudaram aquelas informações, porque hoje é tudo muito rápido. E realmente aí que começa essa educação moderna. Essa mudança de informação muito rápida. Então, não adianta você prestar esse vestibular tradicional hoje, aqui no Brasil, por exemplo, muitos vestibulares, acho que 90%, 95% são tradicionais, e a informação que você está colocando ali naquela prova é uma informação já desatualizada, porque tudo é muito rápido, essa mudança de informação é muito rápida. Hoje você não precisa nem decorar, nem memorizar algumas coisas. Hoje você tem tudo na mão em tempo real, que é a sua internet, o Google, o santo Google. Né? Ela te dá informações muito mais rápidas do que aquele estudo todo que você teve ao longo dos anos. Quando eu fiz matemática financeira dentro da faculdade, eu lembro do professor falar para mim assim, eu quero que vocês aprendam a fazer suas contas manuais. Aí ficava enchia 2, 3 folhas de conta. E a gente perguntava para ele, mas professor, para que isso? Que dia que a gente vai ter que fazer uma conta dessa manual? Ele falou, eu não sei, pode ser que um dia as calculadoras estraguem e é para vocês aprender manual. Era uma perda de tempo gigante fazer aquilo. Era uma perda de... Decorar as fórmulas de matemática. Você pergunta ao professor, para que eu preciso disso? Um dia você vai saber para que eu preciso disso. Então, você fica esperando o dia que você vai precisar de saber por que você aprendeu aquilo. Na verdade, você nunca vai precisar, porque hoje as calculadoras, elas te dão tudo muito pronto, você não precisa decorar aquela fórmula. Então, eu acredito que hoje a educação ela vai mais para o lado crítico e pensador do ser humano do que essa decoreba que antigamente exigia de nós. Show de bola. Mas então, Rosana, você está indo mais para o lado crítico, está indo lá mais para o lado que não é o decoreba. Como que, aí vamos lá para as crianças, como pegar as crianças? Eu tenho uma menina, eu acho que você conheceu a Fernanda, de 11, eu tenho a Manuela de 4, que eu acho que você ainda não conhece. Não conheço.
E o Benjamin, que tem 1 ano e 7 meses, está chegando 1 ano e 7 meses. Como pegar essas crianças novas e ensinar para elas terem senso crítico, sair dessa parte do decorar e começar a pensar de uma forma diferente, já preparando para o futuro. Porque se a escola, a maioria, não está fazendo isso, eu acho que a obrigação fica dentro de casa, certo? Mais ou menos. Existem 2 caminhos aí. Dentro da escola, isso dá muito mais trabalho para o professor. E o professor ele precisa mudar a postura dele. Então, existe, como eu disse ali, um esqueleto, que é um livro que você tem que seguir, a maioria das escolas seguem um livro, onde ele te dá toda a grade curricular exigida pelo governo. Dentro dessa grade, você não precisa fazer com que o aluno escreva, estude, decore aquilo, porque amanhã já não é mais aquilo. Então, o que você precisa fazer com essas crianças da primeira infância, vamos dizer assim, até a segunda, quando está entrando aí na pré-adolescência, você precisa fazer com que da matéria, porque é exigido pelo governo, aquela matéria da grade curricular, e fazer com que ele pense sobre aquilo, com que ele reflita sobre aquele conteúdo e toda classe, claro, independente de quantos alunos, qual é o número de alunos naquela sala, toda classe vai se perguntar entre eles, e o professor se torna apenas um mediador. Então, existe muita pergunta, muita reflexão sobre aquele assunto, e você ensina com isso também o aluno a ser crítico, porque ele não tem que acreditar naquilo que ele está vendo naquele momento. Ele tem que saber criticar, ele tem que ter esse espírito crítico. Hoje, eu acho que depois, quando essa criança se torna adulto, eles não vão querer saber o que você aprendeu. Eles vão querer saber se você sabe criticar, se você sabe pensar, se você sabe transformar. Então, esse é o trabalho do professor hoje em sala de aula. Está seguindo um currículo da grade curricular exigido pelo nosso governo, mas fazer com que esse aluno ele seja crítico, ele saiba pensar, refletir e criticar aquilo que ele leu. Dá mais trabalho para o professor, porém você forma um cidadão mais pleno. É assim que eu vejo. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Então, nesse sentido, nessa linha de raciocínio, escolas sem partido é um desafio maior ainda, então. Porque vai de encontro... escola sem partido vai de encontro com vamos falar assim, a formatação que o professor tem. E ele respeitar os dois lados é um desafio maior. É um desafio maior, dá muito mais trabalho. E eu acho que esse professor ele precisa mudar. Antes dele entrar na sala, ele precisa discutir com seus colegas, ele precisa refletir sobre a atualidade, sobre tudo aquilo que ele vai estar passando naquele dia na sala de aula e qual é a modernidade que ele pode levar junto com aquilo, seja a matéria que for, história, geografia, ciências, tudo tem coisas novas falando, descobrindo, sendo descoberta a todo instante e mudando. Né? Aquilo que nós aprendemos que dizia que era o correto, era o certo, não, mudou tudo. E o professor ele precisa mudar, porque não é bem a escola. Se o professor ele não mudar, a educação sempre vai estar estagnada naquela questão do decorar, do memorizar muito, e amanhã já não é mais nada daquilo e o aluno só perdeu tempo. Eu comento muito, a minha filha é de 11, eu acho que ela está no sexto, se eu não estou enganado, e a escola dela exige, ela lê mais ou menos uns 14 livros por ano. E eu coloco mais um monte. Eu leio um livro e passo para ela e falo, eu quero resumo. E aí, ontem foi um dia dela vir sentar comigo e contar a história de um livro. E ela começou a contar que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falei, não. Eu não quero saber a história do livro, eu já li esse livro. Eu quero que você me fala o que você achou do livro. Qual que é a crítica desse livro. Aí ela parou e ficava assim, porque a gente discute muito a questão partidária da escola, né? Eu acho que tem algumas escolas que elas ensinam mais um lado do que outro. E aí eu critico muito isso, porque eu acho que não é o lugar para esse tipo de raciocínio, mas é bom porque deixa ela já entendendo. Lógico, a gente conversa muito.
Aí, quando ela começou a fazer esse resumo do livro, e era a respeito da lágrima do robô, eu acho que você deve conhecer esse livro. É um livro que fala a respeito das máquinas substituindo humanos no trabalho, né? E aí ela, porque o ser humano não vai ter mais serviço. Eu falei, peraí, não vai ter mais serviço braçal. Mas quem é que comanda esses robôs, né? Sim, Então, eu acho que sim. esse bate-papo é importante. O que você me diz a respeito disso? Sim, hoje a gente fala muito em robótica, nós falamos muito na tecnologia. Então, dentro do colégio hoje, você precisa ter uma aula de robótica, você precisa estar incentivando esse aluno a pensar no amanhã, que não vai precisar da mão de obra, mas vai precisar do cérebro humano. Uhum. Porque, veja bem, quantos computadores nós temos dentro do nosso cérebro? Nós temos todos. Assim, eu posso dizer pela neurociência que o cérebro humano hoje tem aproximadamente uma capacidade de 15 mil computadores atuais. E a gente não usa nem um décimo disso. Verdade. Então, a tecnologia do amanhã, a robotização do amanhã, ela nunca vai deixar de precisar do ser humano, né? Porque foi Deus que nos deu essa capacidade incrível mental e Ele não vai deixar essa capacidade que está dentro do nosso cérebro em vão. Não vai Sim. deixar ela se perder com a modernização, porque essa modernização foi feita pelo próprio cérebro do ser humano. Então, precisa dele para continuar a melhorar essa parte robótica, né? Precisa sempre do ser humano. Essa é a É, modernização. Eu falo que isso é um grande veio da modernização da educação no mundo, nem no Brasil. é legal isso, Rosana, porque eu não sei se você já deve ter visto, sim, que tem um estudo que diz que as crianças de hoje têm uma capacidade ou um armazenamento mental muito maior do que Alexandre o Grande tinha na época dele. Então, e olha o que, que o cara fez, que não tinha nada de informação, o que, que seria capaz dessas crianças nossas executar, né? De Sim, tanta base que ela tem aqui na memória hoje, coisa que não existia lá naquela situação. Não é mais ou menos assim? é Além isso de... mesmo. É isso mesmo. Ah, nós podemos dizer que sempre teve, claro, né, esse cérebro humano, ele sempre teve essa grande capacidade. E nós não sabemos usar. E naquela época, menos ainda. Então, hoje tem assim, a ciência, tem a neurociência, que ela nos explica como poder usar um pouco mais, não é tudo, nem a metade, mas um pouco mais do nosso cérebro. Porque para você usar, eu creio que 50% da capacidade intelectual do teu cérebro, qualquer ser humano, isso, em qualquer ser humano, você precisa viver 98 anos, estudar 24 horas por dia, todos os dias da semana, para você poder usar assim uma porcentagem pequena do seu cérebro. Então sempre foi assim. Só que o ser humano nunca acreditou nisso. E isso hoje é comprovado pela ciência. Que legal, que show de bola. Agora, então, continuando essa linha de raciocínio, que as crianças hoje têm muito mais informação, estão muito mais conectadas, né? Hoje é muito difícil achar um menino que não sabe mexer num tablet. Só que isso trouxe crianças mais introvertidas, pelo menos pelo que eu percebo. Pessoas que, crianças que não conseguem relacionar, crianças que não têm contato, né? Crianças que ficam presas dentro de quarto, enfim. A pergunta é, como pegar toda essa parte de tecnologia, de conhecimento, de aprendizagem, de evolução da mente, vamos falar assim, e transformar isso em algo social, transformar isso em algo que a pessoa é, fica mais sociável, eu acho que é essa a palavra, né? Como é que faz isso com criança? Porque eu acho que tem que começar por lá. Os adolescentes já foi, eu não sei se tem jeito de corrigir. O que você me diz? Eu falo que quando eu disse para você que eu tinha dois caminhos a seguir, não falei qual deles era, eu vou te falar que hoje existe muitas pessoas aqui no Brasil, e isso acontece no mundo,
do pai querer ensinar a criança em casa. Então, assim, estou começando a falar e vou terminar por te responder. Nós chamamos de homeschooling. Você já deve ter ouvido falar. E isso tem sido uma prática de alguns pais no Brasil. Tem que ser pedagogo, tem que saber ensinar matemática, português, inglês, dentro de casa. Então, isso já acontece com muitas pessoas e nós não estamos sabendo. O que faz? Hoje, a criança, ela vive na frente de uma tela muitas horas do dia dela, muitas horas do dia dela. E ela acha que aquilo é o importante, e o pai, por não querer pagar uma babá, o pai por não querer mandar para alguns cursos, ele dá o melhor computador, ele dá a melhor máquina de celular, enfim, para que essa criança ela fique na frente dessa tela e acabe não interagindo com o outro. Vivemos numa metrópole onde, se você sair na rua, é perigoso. Se você for na casa do vizinho, você não conhece a índole daquela família. Então, acaba estagnando essa criança a estar sozinha dentro de casa. Não é isso? E acaba fazendo com que o índice de depressão, o índice de suicídio está ficando grande. O nosso governo não nos mostra isso. Não é totalmente... Não se fala muito nisso para que não ocorra um susto, né, na sociedade brasileira. Mas isso acontece com muita frequência, porque essa criança está sozinha. Então, veja bem, além dessa falta de interação, que nós pais, as famílias, no geral, elas querem colocar uma redoma em cima da criança, o que vai haver uma consequência desastrosa no futuro, ainda existe o fato do pai querer educar a criança em casa, porque existe na Constituição o artigo 205, onde ele fala que o direito da criança de educar é a obrigação do Estado e da família. Não diz que essa criança, para ser educada, ela precisa estar dentro de uma sala de aula. Ficou vago, foi algo que precisa ser reformulado. E aonde os pais se pegam nisso, vão para juízes para buscar esse direito de ensinar dentro de casa. O que acontece? Isso realmente individualiza. O que adianta você dar uma educação de uma excelente qualidade, você, matemático, e as formações que você deve ter além da matemática, e nós aqui também, com os professores que têm filhos pequenos, falam, não, mas eu sei, eu ensino. O que adianta ensinar dentro de casa e afastar ainda mais esse aluno da sala de aula, do convívio com o outro? Porque eu vou te falar, até a briga é importante em sala de aula. Os alunos que brigam, é legal isso. Por quê? Porque o professor ele media isso para que a sua opinião seja respeitada e a do outro também. E se torna aí um senso crítico, porque de duas opiniões você vai tirar a sua terceira opinião. Vai haver como que eu posso dizer? Uma mistura de opiniões para você tirar o que você realmente acha que é verdade, o que não é, onde você estava errado, onde você estava certo, tentar influenciar, ser influenciado. Então, isso é importante. Precisa desse convívio, precisa de uma criança hoje brincando na rua, precisa de uma criança interagindo com outra, para que ela se torne um adulto saudável. E isso é o que está pegando naquilo que você disse. Aos pais e algumas escolas que se acham muito modernas, acham que a modernidade é estar na frente de um aparelho. Não é isso, não é isso. Essa modernidade, essa tecnologia, ela faz parte, devemos ensinar, devemos estar com ela muito presente na educação das crianças, mas existe tempo. Tempo para você estar na frente de uma tela, de um computador, de um tablet, de um celular, e o tempo dessa criança ser criança, brincar, interagir com outro, brigar, que eu acho isso muito legal, e é legal mesmo, porque é onde ela tem o senso crítico dela, onde ela vai colocar aquilo que ela acha e ouvir do outro que o outro acha também. E brincar,
brincar, ter jogos onde mexe com o senso crítico também, você descobrir coisas de como solucionar aqueles problemas. Eu acho que é isso. Eu acho que precisa do outro estar perto, precisa de ter um conjunto de crianças para que essa criança não venha ter uma depressão, não venha viver sozinha e amanhã ela vai para um campo de trabalho como? Como que ela vai interagir com o outro no campo de trabalho? Eu sempre falo o seguinte, porque, claro, você analisa os funcionários, você analisa as pessoas que vêm fazer entrevista e sempre tenta escolher alguém melhor para entrar do que o time que você já tem, certo? E o que a gente percebe é que conforme a faixa etária vai abaixando, as pessoas que estão querendo entrar dentro da sua empresa estão emocionalmente piores do que as que já estão. Então você não está você não está agregando a equipe. Na verdade, você está colocando pessoas para elas aprenderem, depois de adulta, como é que emocionalmente elas têm que se posicionar. Então são pessoas que não aguentam pressão, são pessoas que choram, são pessoas que desistem, sabe? É uma série de fatores que eu não sei, não posso afirmar isso, e você me corrija se eu estiver falando uma grande bobeira, mas parece que essa geração emocionalmente é cada dia mais fraca. Cada dia conhece mais, tem mais conhecimento, mas não aguenta a pressão, não aguenta a realidade da vida, vamos falar assim. Não aguenta efetivamente ter que depender do serviço dela para que tenha resultado e coloque dinheiro dentro de casa, vamos falar assim. Então é uma geração que é conhecedora. Você conversa com as pessoas, elas têm muito conhecimento e etc, etc. Só que na hora que você vai para a prática, pega esse conhecimento seu e coloca isso para funcionar, elas desistem. São pessoas que não têm resiliência. Faz sentido isso? Sim, faz todo sentido, porque ela sabe muito técnico, ela traz toda a bagagem do aprendizado dela, mas na hora que ela se depara com uma outra opinião, na hora que ela se depara com alguém que tem mais experiência, na hora que ela se depara com o outro, né, ela acha que não deu para ela. Ela não consegue conviver e discutir com o outro. Por isso que eu bato tanto na tecla da briga. Por quê? Rosana, você é uma professora e vai falar briga? Sim, é ela que faz o ser humano a entender melhor, a aprender a conviver com o outro, com opiniões diferentes, e que o jovem hoje não tem. Não tem. Não tem. Essas pessoas que hoje se formam, elas se formam só ela e a tela, e o professor muitas vezes até as aulas online, que hoje é super bacana isso, mas não existe a interação. Na hora que ela vai para o campo de trabalho, ela tem que discutir com outros assuntos. E aí é onde que dá aquele problema emocional. Nessa linha de raciocínio, eu até brinco muito, porque a escola da minha filha tem escola da inteligência do professor Augusto Cury, e esses dias atrás o assunto era bullying. E aí eu falei pra ela, filha, na minha época não tinha isso. Na minha época, bullying a gente resolvia de outro jeito. E É isso mesmo. E hoje tem essas coisas aí. Eu acho que é meio frescalhado isso. Enfim, se você é negro, se você é gordo. Enfim, o que você vai fazer? Você tem que se entender, né? E entender ou respeitar você mesmo primeiro, para depois querer o respeito dos outros. Então, e explicar isso para ela é um choque, porque quando você vai para uma escola que ela quer ser politicamente correta, dá um choque de cultura aí, né? Que você fala, peraí, estão afrescalhando demais meu filho ou minha filha, e eu não quero isso, porque eu sei que a vida é pauleira. Lá fora vai ter gente para falar isso para ela, que não vai ter gente lá, você está fazendo bullying, vou chamar a polícia. Não tem isso. Bullying, nós temos o nosso verbo de bulinar. Então, antigamente minha avó falava assim, filha, não vai bulir aí, não bully ali, não pode. Então, bulir é um verbo, é mexer, mas o brasileiro, ele gosta tanto de americanizar as coisas, que tem Y, tem vários N's nesse bullying, e realmente
torna a criança um ser humano mais afrescalhado, como você diz. Problemas existem, conflitos existem, e eles têm que ser discutidos e resolvidos. O fato do negro, o fato do mais inteligente, ele sofre bullying também, o fato daquele que não entendeu direito a matéria, é bullying também. Aí chega uma mãe e fala, poxa, meu filho está sofrendo bullying, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Qual é o bullying? Qual é o bullying? Ah, porque estão tirando sarro dele. Olha, é muito legal tirar um sarro, porque se esse sarro for legal para os dois, e os dois acabarem rindo por isso, se torna algo bacana. Então é só ensinar o seu filho, porque a educação ela consiste no professor, no aluno e na família, né? Então precisa, essa tríade, ela precisa estar muito unida. Então você tem que mostrar para o seu filho que daquilo que falaram para ele, daquilo que brincaram com ele, que tiraram um sarro, pode ser uma piada para os dois. Pode ser. É claro que não vamos levar aos exageros. Claro. Né? Existem exageros hoje, infelizmente, mas não é tudo. E a maioria das coisas são muito simples. Dá para se resolver tirando um sarro. Você me falou isso, então eu vou tirar um sarro de você nisso também. E isso a gente viveu na nossa época. Eu acho que eu sou um pouco mais velha que você, mas eu vivi na minha época e aprendi a lidar com alguns problemas. E eu acho que a criança precisa aprender a lidar com alguns problemas que ela vai levar para o resto da vida dela. É o que eu disse, não adianta pôr uma redoma. Não adianta dizer que tudo é bullying. Né? 10% do que os pais dizem ser bullying realmente é bullying. É bullying onde a criança desfaz do outro. Ah, você é negro? Ah, sou negro? Ah, legal, eu sou negro. Jesus nasceu em Jerusalém, eles não são brancos. São brancos? Eles não são brancos. Não são brancos como os europeus. Então, de boa, vai, arruma alguma desculpa e sai de fininha e acaba levando na brincadeira, porque a pessoa nunca mais vai mexer com você sobre isso. Então, precisa aprender a se defender, precisa aprender a conviver com a diferença, e temos muitas diferenças hoje. É mais ou menos aquela história, né? Ah, você é careca, mas não, é dos carecas que elas gostam mais. Elas gostam mais, exatamente. Meu filho é careca e mas você é careca. No começo ele ficou careca muito, muito novo. Então, tipo assim, 20 anos careca. Puxa, eu acho que eu vou fazer um tratamento. De repente ele falou, eu sou careca, é dos carecas que elas gostam mais mesmo, sou charmoso. E hoje ele convive com isso com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Por isso que eu acho que a gente tem que ensinar. Por isso que eu acho que quando você se resolve, vamos lá, se você ensina a sua criança a se resolver com os problemas que todo mundo tem, né? Porque tá parecendo que todo mundo tá nascendo perfeito, independente de tudo que tem. E não é que todo mundo nasce perfeito, todo mundo tem as suas limitações, mas a gente está tampando com peneira o sol. A gente está querendo esconder uma situação que, na verdade, lá na frente, e aí eu falo como agora a pessoa que contrata. Na hora que você vai fazer entrevista de emprego, as pessoas não sabem conversar com você, não sabem vender para você o que ela tem de melhor. Então ela chega na sua frente, você faz 3 perguntas para ela, ela se sente acuada. Tipo assim, você está me impressionando. E o que acontece? Pela falta desse conflito, pela falta de você conseguir argumentar as coisas, está gerando uma geração aí que eu sei não, hein? Lá na frente a gente vai pagar caro essas situações. Já estamos pagando. Estamos pagando. Quem quer empregar alguém já está pagando por isso. Nós, empregadores, né, microempresários, empresários, já estamos pagando por isso, porque nós não temos pessoas qualificadas num todo. Os pais estão sofrendo, daqueles que ainda não estão indo para o mercado de trabalho. Então, nós já estamos vivendo isso. Eu acho precisa de uma mudança rápida. O reflexo maior disso cada dia os meninos saindo de casa com 30, 40 anos, né? Isso está mostrando que ele quer postergar isso para não ter o conflito da vida. Certo? Exatamente. Olha que legal.
Um assunto que começou lá na educação básica, a gente já está chegando a 30, 40 anos. É 40 anos, são 4 décadas perdidas. Perdidas, perdidas, em tudo, em Em tudo. tudo. Hoje você vê, tudo parou, assim, todo mundo pensou muito na área tecnológica, que é importante, como eu disse, faz parte da vida da gente e facilita muito a nossa vida, mas tudo parou. Música da década de 80 era top. Hoje você não tem uma música de qualidade para ouvir, né? As pessoas da década de 80, hoje elas conseguem conviver bem. As décadas de 90, de 2000, você já não vê nada neles. Eles são meio que ocos, vamos dizer assim. Ah, vou viajar para a Europa, vou viajar para os Estados Unidos. O que você traz de lá? Ah, eu trouxe... Não, eu quero saber o que você trouxe de cultura de lá, né? Não, eu trouxe uns aparelhos tecnológicos, trouxe coisas de última geração. Tá, mas você não foi visitar, você não conheceu, você não discutiu com alguém ali a cultura do país? Eu tenho alunos que viajam e... Não, eu fiquei com a minha mãe, com meu pai. Quer dizer, até isso se baniu, né? Hoje você tem muita facilidade, mas você não tem... O aluno, ele tem muita facilidade, mas ele não sabe usar essa facilidade para transformar isso em cultura. Não é isso? É verdade, é verdade. Isso é tudo que você está resumindo aí, porque quando o aluno, até o medo, né? Eu acho que quando você cria a redoma, você põe na pessoa medo, e essa interação, ela com medo, ela não acontece. Esse tempo atrás, nós viajamos, e eu fiz inglês durante muito tempo na minha vida, sei lá, 7, 8 anos fazendo inglês. E aí, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de usar o inglês. E aí, sabe quando você fica com medo? Você fala, peraí, será que eu estou pronto para isso mesmo? Eu falei, você quer saber do negócio? Pronto ou não pronto, eu vou e acabou. E aí, assim. vai fazer o quê? Tem hora que você vai ter que partir para a situação. Quando eu falo de entrevistas, que você vem fazer entrevista com a meninada aí, 17, 18 anos, é, você fala para ele, você sabe o que é programa de participação e resultado? Aí ele para e pensa, não sei. É o seguinte, se você trabalhar e render, você ganha. Se você não trabalhar e render, você não ganha. O cara falou, mas isso não é normal, não. Eu quero ter meu salário fixo. Eu quero ter, entendeu? Então, vocês são pessoas que não sabem o que é meta, não sabem o que é batalhar para conquistar alguma coisa. Sempre foi muito fácil ver as coisas no colo deles, né? Sempre a resposta foi muito facilitada. Então, é uma limitação muito grande. Show de bola. Vamos aproveitar esse finalzinho aqui para você falar do seu colégio, Rosana. Vamos lá. Pedro Peralta, tem quanto tempo já? Nós temos 19 anos de colégio, começamos com a educação infantil, era uma casa onde nós adaptamos para fazer uma escola, e ali foi crescendo, o pessoal foi vendo a qualidade, nosso trabalho é bem diferenciado. Nós temos uma equipe maravilhosa que trabalha conosco, o mais novo tem 5 anos de casa, tenho professores de 18 anos, passaram na rede pública em concursos e continuam com a gente porque gostam do trabalho, então isso eu acho fantástico para mim. Fazemos um trabalho bem diferenciado. Nossa escola, ela trabalha com poucos alunos numa sala, então dá para trabalhar essa modernidade. É por isso que eu acredito muito nela. Quando você falou do tema, eu achei muito legal, porque numa sala de 40, 45 alunos chega a ser quase que impossível, e não adianta você pagar uma escola dessa, porque é a mesma coisa que você colocar numa escola pública, porque o professor que dá aula no colégio, Pedro Peralta, ele dá aula na escola pública também, porque ele precisa trabalhar em 2 turnos. O professor é o mesmo. O que é a diferença? É dentro da sala de aula. É onde você vai interagir com o aluno e vai trazer para ele essa questão da reflexão, você não dá nada pronto, você tem que fazer ele pensar na resposta. E você não dá aquele texto e, olha, a resposta está naquela página. Não, vai buscar além daquela página, vai pesquisar para ter uma resposta, né? Então, o Colégio Pedro Peralta, hoje, da educação infantil, de uma casa adaptada, nós fomos para o ensino fundamental 1,
do fundamental os pais pediram mais. Que E eu falei, legal. não vou conseguir, né? A gente acha que não vai conseguir, porque é uma casa adaptada e vou ter que mudar daqui. Você não acha lugar para mudar, conseguimos o Fundamental 2 e hoje a gente tem até o médio. Que legal. Bem bacana, no mesmo lugar, com casa adaptada. E hoje o aluno sai de lá assim, ele não precisa de fazer um cursinho, porque nós preparamos esse aluno psicologicamente e didática também, para que ele preste um vestibular e passe em universidades públicas. É muito bacana, assim, o trabalho, quem está lá. Eu tenho filhos que já são, assim, é o terceiro filho. O maior já está na faculdade, o segundo está no Fundamental 2, o primeiro já começou no infantil, o terceiro já começou no infantil. Vem a família toda. É Daqui muito legal. vai começar a chegar os filhos dos filhos, né? Já está quase nessa época. Que legal. Ontem eu tive essa notícia. Olha, o Micael vai casar dia 23. Poxa, o Micael, ele deixou marcas no colégio. Né? É um menino muito inteligente, muito bacana, interagia muito bem com professor e aluno. Vai casar. Músico na congregação da Ponte Rasa. Muito legal, muito legal. E querendo ou não querendo, com vocês, a criança que começa, eu lembro, no colégio, começou lá, acaba tendo uma vida, né? Você acaba vinculando com aquela pessoa, acaba sendo uma família mesmo. Então isso é muito bacana, quando você segue dentro da escola até acabar, chegar o tempo de sair. Mas, Rosana, enfim, resumindo, foi muito bacana o nosso bate-papo. E eu tenho uma curiosidade que eu quero te perguntar. Os meus vídeos são passados em que aula? É sobre o que vocês estão passando? Não, depende do tema, não são todos, mas alguns, existe uma reflexão bastante grande sobre a vida mesmo, né, sobre o amanhã e a questão de levar para a sala de aula o bom, a qualidade de vida através do que a gente aprende, nós aprendemos através da Bíblia muita coisa, né? E ela sempre é o livro que a sua filha leu. O que isso te traz? O que isso te motivou a ler? Quando você terminou de ler, o que você extraiu desse livro para a sua vida? Então, eu acho que é isso que eu levo dos teus vídeos para a sala de aula. Você fala e eu acabo fazendo uma reflexão com os alunos sobre aquela fala. Olha, gente, o que vocês acham disso? Onde isso nos leva? O que nos faz pensar esse assunto? Né? Então, independente de crença, independente né, de qual segmento religioso aquele aluno, a família daquele aluno segue, eu respeito cada um deles. Eu acho que tudo que você diz nesses pequenos vídeos que você faz todos os dias, faz muita gente dentro da sala de aula refletir e ser uma pessoa melhor. Né? E é isso que a gente quer. Então, não é uma determinada aula, não é um determinado conteúdo, não. É um pensamento. E eu tenho muito esses pensamentos. Antigamente não, até um pouco tempo atrás, eu trazia um texto, alguma coisa para se refletir. Hoje, na maioria dos dias, eu levo os seus vídeos. Então, eu acho muito bacana. Eu fico lisonjeado, porque a intenção nossa, ela não era de entrar, nunca foi entrar numa sala de aula, mas se isso está efetivamente acontecendo, está tendo sucesso com isso, se a mensagem está conseguindo gerar reflexão, que a ideia é essa, e uma reflexão cristã, uma reflexão que seja pautada no maravilhoso livro que é a Bíblia, né? É um livro que é tão atual, é tão antigo, mas é tão atual. Então, assim, bacana, que legal, fico muito feliz. Tá bom? Rosana, acho muito bacana. Deus abençoe por você ter acordado tão cedo hoje. Eu sei que sua vida é tão corrida, de ter tido esse tempo com a gente, do Pedro, o irmão Pedro, ter te liberado para estar aqui, né? Na hora dessa. Está dormindo. Daqui a pouco ele vai para o culto de jovem. É verdade. Saúde a sua casa, dá um abraço a todos aí. E nós estamos aqui em Caldas com saudade de vocês, tá bom? Em breve estaremos aí.
Te peço desculpa por alguma coisa. É assim, a primeira vez que eu faço um vídeo, algumas coisas podem não ter saído corretas, Foi mas ótimo. enfim, foi muito legal. Eu acho que vai ser o primeiro de muitos outros que eu possa estar fazendo também. Amém. Vou aprender a estar trabalhando também com vídeos para os meus alunos. Eu acho que vai ser legal. E eu Ó, estou aqui à disposição. Quando você quiser falar alguma coisa sobre educação, pode estar tamo chamando. junto, E eu tamo tenho junto. todo o prazer em estar Eu acho que podendo dividir com você. Eu acho que você teve noção do que eu te disse. Como é live, não dá aquela impressão que você está olhando com a câmera e falando com ninguém. Como você Sim, se troca, né? Você fala, responde, fica algo mais natural. Então, assim, sim. usa isso. Você vai gostar e vai ser muito bacana para sua equipe, tá bom? Legal. Bacana. Obrigada. Oi, fica com Deus.